Eu queria perguntar pra vocês sobre primeiros episódios. E vocês acham que esses primeiros episódios têm alguma importância na construção narrativa e no impacto da mídia anime mesmo, eu tô falando nesse caso? Porque anime geralmente precisa do retorno de público, precisa que venda os Blu-rays, precisa de audiência algumas vezes. E eu queria saber se vocês acham que esse primeiro episódio tem alguma relação com isso, se ele é importante ou não. Cara, eu acho que o episódio 1, ele deveria ser mais importante. Não mais importante o resto, mas ele tem a importância de te jogar naquele mundo, de te fazer comprar a história, de te fazer engajar com os personagens. Então ele é importante, sabe? Ou ao menos deveria ser, né? Algumas histórias não tratam os primeiros episódios dessa forma. E aí, apesar deles serem, como o Léo falou, em geral, os mais bem cuidados e tal, tem muita bagunça, né, também em primeiros episódios. E eu gostaria que eles fossem mais como o primeiro capítulo de um livro, sabe? É o que vai te fazer mergulhar de verdade. Eu acho ruim quando o primeiro capítulo, o primeiro episódio, ele contradiz o que vai vir depois. Tipo, se o primeiro episódio ele é muito incrível, é muito chamativo, e o restante da história não tem essa força, você se sente enganado, né? Você se sente traído pela história. Por outro lado, se ele não te fisga de uma vez, você também abandona. Então tem que saber dosar aí esse primeiro capítulo. Mas eu acho que ele é definitivamente muito importante pra construção narrativa, porque é ele que vai te dizer o que você vai acompanhar, e ele gera impacto, né? O primeiro episódio ele pode gerar um burburinho e trazer mais público depois por esse efeito de manada. Você comenta e tal, pelo boca a boca, e pelas mídias o pessoal vai ver também. Eu ia falar que eu não me importo tanto do primeiro episódio de apresentar o que a obra vai ser, mas eu gosto que no primeiro episódio, pelo menos, ele toma seu tempo pra desenvolver os personagens, caso os personagens sejam relevantes pra obra. Tem obras que não necessariamente os personagens são importantes, né? Eles são mais o que eles querem dizer, ou só o protagonista principal e tal, mas quando o elenco vai ter um peso, eu prefiro muito mais um episódio que não me impacta. Eu não sou impactado com ação bem animada no primeiro episódio, tipo, meu Deus, um vilão muito foda, e o protagonista derrotou esse vilão muito foda com uma animação muito foda. Eu geralmente não vou ligar muito pra isso. Eu prefiro mais conhecer os personagens, ver a personalidade deles de cada um, sabe? E aí sim, sei lá, você pode deixar pro segundo episódio a ação. Nisso eu e o Léo, a gente discorda, né? Eu acho que o Léo gosta do primeiro episódio de Nanatsu, eu não me lembro, e eu detesto o primeiro episódio de Nanatsu. Eu acho insuportavelmente chato o primeiro episódio de Nanatsu, completamente eu odeio a luta final do episódio. Eu odeio todos os animes que fazem esse bagulho de vilão mega poderoso, mas haha, o protagonista é mais forte. Ele vence com 2 tapas. Aproveitando que vocês entraram nesse ponto e falando de ação e de coisas do tipo, vocês acham que existe ali algum ponto de congruência entre esses primeiros episódios em animes do mesmo gênero? Por exemplo, em shonen de batalha. Vocês acreditam que existe essa fórmula? Olha, o meu herói é esse, e aqui vou apresentar uma luta. Vocês acham que existe essa fórmula? Não só em shonen de batalha, mas no geral, em gêneros semelhantes de animes. Vocês acreditam que existe uma fórmula que é seguida por essas produtoras de anime? Ou vocês acham que é bastante diverso esses primeiros episódios que a gente geralmente recebe? Ultimamente a gente tá naquela vibe que o primeiro episódio a gente precisa muito que o protagonista passe por alguma tragédia muito grande e a gente precisa de alguma maneira traumatizar ele no primeiro episódio e chorar. A gente precisa urgentemente chorar no primeiro episódio de um anime de batalha e mostrar como o personagem protagonista tá triste. Isso é algo que acontece em Kimetsu no Yaiba, por exemplo. E isso não é só em Kimetsu no Yaiba, a gente tem outras obras também que é uma coisa bastante relevante. Por exemplo, Chainsaw Man, que tem aquele começo triste do Denji. Olha, é algo bastante recorrente ultimamente na indústria. Me lembra o começo também do Kaiju número 8. Ou mostra lá o cara que tem mais de 30 anos, é um fracassado, não sei o quê, e aí você se compadece da situação dele. E é curioso isso que o Fábio falou, porque eu acho que é uma tendência atual, os shonen de batalha começar desse jeito, te expõe um problema grande do protagonista, e aí você se apega a esse personagem por causa da situação em que ele tá, e você quer seguir a história por o que vai acontecer. Mas é curioso porque quando você volta lá pros anos 90, o começo de One Piece, Naruto e Hunter x Hunter, pra mim é um pouco parecido, sabe? A maneira como eles expõem aquele início de mundo, tipo, o começo de Hunter x Hunter fala, olha, os caçadores são assim, eles vão fazer tal coisa, o mundo é cheio de riqueza e tal. No começo de One Piece, ele já fala, olha, eu escondi o tesouro em tal lugar e começa agora a Era dos Piratas. No começo de Naruto já expõe de cara também que são os ninjas. Eu acho que tem tendências ao longo das épocas, assim, né? Tinha essa na época de Hunter x Hunter, One Piece, Naruto, e tem essa agora na época de Kimetsu, Kaiju e Fumetsu. É bem da hora. No caso do Fumetsu é um problema filosófico, né, que te apresenta, que é alguma coisa que não tem forma, tomando forma e vivendo a vida dessas pessoas. É curioso isso que o Fábio falou. Eu percebo essa tendência assim. Em Slice of Life, que eu gosto bastante, costuma acontecer do primeiro capítulo ele já te dá o drama e vai perdurar ali durante a história. O Solanin, principalmente, ditou uma época assim, lá em 2005. Já falou, olha, tem esse problema aqui e é sobre isso que essa história vai falar. Tem ela 2 ou 30 volumes. Dando exemplo do que o Boris falou de Solanin, eu parei na metade mais ou menos do primeiro volume dele, não consegui terminar. Mas o
começo, assim, os 2, 3 primeiros capítulos são mega interessantes da maneira que eles conseguem ser. Mas depois já fica uma coisa assim, nossa. Até falando bem, dá um jeito de falar mal, né? São interessantes da maneira deles. Vai se fuder. Eu lembrei que, tipo, tem um anime que faz isso da tragédia, que não é um bagulho, tipo, emocional, chore por mim, mas ainda assim tem a tragédia meio que como motivação. Eu lembrei de Jujutsu, com um personagem lá que falece, e já no primeiro episódio. Tipo, a gente apresenta, a gente conhece a importância dele na vida de um personagem, e ele morre. E aí a gente entende mais esse personagem. Eu tô tentando lembrar agora de outros animes shounens que acontecem isso. Fullmetal Alchemist, primeiro episódio. Fullmetal também. O Borges, ele falou dos anos 90. É engraçado, né? A gente falou dos anos 90, mas eu não sei se os anos 80 tinham tantas semelhanças assim entre si. Devilman, Jojo e Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, são muito diferentes entre si. Acho que porque essas histórias dos anos 90 meio que começaram a ditar as regras, né? Tipo, depois de Dragon Ball, assim, aí meio que começou a surgir umas convenções e tal. Antes, nos anos 80, parecia que era muito mais experimental. Então, eles faziam primeiros capítulos e primeiros episódios de qualquer coisa, sabe? E aí depois, não, começaram a colocar umas regras. Eu acho que uma das coisas que influenciava também era mais o design e não tanto a história. Tipo Hokuto no Ken, que depois, sei lá, Jojo se inspirou muito em Hokuto no Ken, mas as histórias não tem nada a ver. Eu acho que o pessoal, ele pegava muito mais design. O Osamu Tezuka, que o pessoal adorava o traço dele, mas realmente, história mesmo, como você falou, acho que é experimental mesmo. Então, tipo, eu acho que sim, tem tendências pra primeiros capítulos e primeiros episódios de gêneros diferentes. Eles costumam seguir convenções próprias, assim, né? De como você tentar pegar a pessoa logo no primeiro capítulo. Eu acho que é válido falar que tem sim. E só pra falar brevemente, entre shoujo e shonen, a gente comentou só de shonen até agora, mas entre os dois também tem as suas diferenças. Geralmente em shoujo, esses primeiros capítulos geralmente vão apresentar os personagens, a história às vezes nem é tão relevante assim, mas os personagens e as interações que eles têm e a motivação e as ambições deles são muito mais interessantes serem mostradas nesse primeiro episódio do que geralmente é mostrado em um shonen, por exemplo. É muito mais importante a relação e o sentimento, as ligações que eles têm. Tipo, aqui eu tenho um grupo de personagens, esse vai se relacionar com esse com esse, eles são rivais, eles vão disputar por conta desse menino ou por conta desta menina, e geralmente se encaminha assim, os shoujos. Às vezes não é nem shoujo, mas tipo, tem umas autoras que às vezes elas fazem shounen, ou já fizeram shoujo no passado, eu consigo ver que elas sabem tratar melhor relações também. Outro também que me vem à cabeça é a Utena mesmo. O primeiro episódio de Utena é bem focado no relacionamento da Utena, como que ela é naquele universo, e como ela se relaciona com as pessoas. Como ela vai se relacionar com a noiva da Rosa. Madoka, mano, Madoka também é assim. Tá mais preocupado com a relação das meninas. O começo é bem isso, tipo, as meninas andando, logo de cara, as meninas andando pra escola e estabelecendo já o relacionamento delas. Eu sinto muito que shoujo faz bastante isso. Shounen eu acho bem difícil fazer isso, tipo, pelo menos no começo, sabe? Eu acho que demora mais. Eu não me lembro, assim, de muitos shounens que fazem isso. É porque, geralmente, quando eu lembro em shonen, nos primeiros episódios, eu falo assim, nós temos um problema e nós precisamos de um herói para este problema. Essa é a minha cabeça principal quando eu lembro de começos de shonen. Agora, quando eu penso em shoujo, eu falo assim, eu tenho personagens que se relacionam entre si e vai surgir um problema. Eu acho que shounen só muda um bocado quando é shounen de esporte, né? Que aí já tem aquela questão da rivalidade, muitas vezes, e tal. Sim, que aí já é uma coisa, precisamos superar o nosso obstáculo de ser ruim. É isso, shounen de esporte. Nosso obstáculo de ser ruim. Rapidinho, a gente precisa definir a nossa régua. Por que o primeiro episódio é bom? O que leva você a achar, olha, esse primeiro episódio aqui é bom? Qual que é a ferramenta que tá nele, que você pode utilizar em outras coisas que você acha que é bem utilizado geralmente? Cara, eu vou pegar um pouco de cada um aqui e eu vou falar porque é pra mim, assim, tipo, eu gosto de um primeiro episódio que me ambiente, então eu quero saber onde eu tô, eu quero ser localizado no local, mesmo que ele vai expandir depois, eu quero ter uma primeira noção, sabe? Olha, essa história vai se passar aqui, isso aqui é importante, ou então isso aqui é importante, esse ambiente é importante, tem relação com tal coisa, assim, tal, eu gosto de estabelecer isso logo de começo. Quando é fantasia, ficção científica, ou algo do gênero, eu gosto já de ter alguns elementos que vão ser expandidos depois, que vão ser discutidos e tudo mais. Se for algo tipo romance, se for Slice of Life, eu quero ter ideia das relações que vão guiar esses personagens. E aí me interessa mais saber sobre a relação dos personagens do que sobre o universo e tal, que tende a ser mais comum. Resumindo, o primeiro episódio pra mim tem que estabelecer personagem e tem que estabelecer ambientação. Se me convencer, e se for interessante, eu vou imergir na história. Se não, eu largo pra lá.
Eu gosto como tirar o foco pra mostrar quem são os personagens, porque, tipo, cara, eu ainda consigo assistir uma obra. Se ela tiver um personagem maravilhosos, mais um mundo mais ou menos, eu consigo assistir. Eu ainda consigo aguentar bastante, perseverar. Mas se eu pegar uma obra que tem um bom mundo, mas os personagens são uma merda, cara, não dá, sabe? Essa história, o tipo de história que os personagens guiam ela, eu realmente preciso que os personagens sejam bons. Ou, no mínimo, carismáticos, sabe? E a minha outra preferência é o que o Borges mencionou, que é do mundo, sabe? Tipo, eu não preciso ter muito do mundo, mas eu preciso de pelo menos algumas coisinhas que me deixam interessados, intrigados em saber mais do que vai vir pela frente. Eu gosto bastante do primeiro episódio de Inuyasha. Eu acho interessante, porque tem meio que um clímax no começo, nos primeiros, sei lá, 30 segundos, 50 segundos, mostra algo que rolou no passado e corta. Não tem muito mais explicação do que isso. E aí você vai pra protagonista principal até que ela vai parar na era feudal. Eu acho bem divertidinho como é construído. Eu acho que é isso, eu gosto bastante disso. Eu gosto do primeiro capítulo do mangá de Cavaleiro do Zodíaco, não do anime. E, parando agora pra pensar, não vou lembrar não. A gente vai consumir muito tempo ficar parando pra pensar.